Pedro Dobal está com a gente, porque quantas vezes já não falamos da situação dos ônibus no município do Rio de Janeiro, não só ônibus municipal, intermunicipal também, mas esse especificamente que a gente vai falar agora são os ônibus municipais. Zona Oeste, Zona Sul, ônibus com barata, cadeira levantada, ônibus sem ar-condicionado, pingando dentro do ônibus, então a situação estava realmente problemática. E aí hoje um anúncio feito pela prefeitura de relicitação desses veículos. O Pedro Dobal vai trazer mais detalhes do anúncio feito agora há pouco pelo prefeito Eduardo Paes. Dobal, bom dia para você. Bom dia, Agatha, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Essa nova licitação que vai ser dividida em várias etapas, a promessa é que até 2028 a gente tenha todas as linhas de ônibus da cidade funcionando já com novas empresas operando todas elas. Como a gente sabe, linhas da Zona Oeste do Rio são as que vêm apresentando maior precariedade, segundo os passageiros, e vai ser justamente na Zona Oeste que vai começar essa transição. A troca vai acontecer de acordo justamente com as linhas que apresentam a pior qualidade, as áreas da cidade com a pior qualidade apresentada. Como é que vai funcionar? Hoje, nós temos 4 grandes consórcios que foram licitados lá atrás, em 2010. Então, consórcio Transcarioca, consórcio Santa Cruz. Essa concessão iria até 2028, mas no mês passado houve um acordo judicial firmado pela prefeitura, com o Ministério Público e com esses 4 consórcios, decidindo que essa concessão, que ia até 2028, o fim dela pode ser antecipado. Todo mundo concordou com isso e é isso que vai acontecer a partir de agora. Então, nessa nova licitação, a cidade foi dividida em 31 lotes, em vez dos 4 atuais, que são esses 4 grandes consórcios. E todos esses lotes, eles foram divididos em 4 grandes grupos, 5 grandes grupos, na verdade, e vão ser essas 5 fases dessa transição. Foi usado aí um índice baseado em alguns indicadores de qualidade para definir quais áreas seriam as prioritárias, e a gente tem a palavra do prefeito Eduardo Paes, que anunciou que as primeiras empresas devem assumir já essas primeiras linhas, já a operação total desses primeiros lotes, no primeiro semestre do ano que vem. A gente tem a palavra do prefeito. E vamos começar as primeiras licitações já nesse ano de 25. Aí tem toda a assinatura de contrato, compra de ônibus. Lá para 26, a nossa expectativa é primeiro trimestre, eu vou dizer que primeiro semestre de 26, nós vamos ter nas áreas mais mal atendidas da cidade, nas áreas com menos ônibus, e nesse caso especialmente Zona Oeste, Ilha do Governador, a gente vai começar a fazer as licitações e já disponibilizar um número de ônibus muito maior, ônibus novos. Vamos detalhar então esse passo a passo apresentado hoje nessa entrevista coletiva. A ideia é que as primeiras licitações sejam para os lotes da região de Campo Grande e de Santa Cruz, que inclui ali também alguns bairros vizinhos. Segundo o planejamento apresentado, a promessa é mais que triplicar o número de ônibus nessas áreas. Numa segunda fase, teríamos aí Ilha do Governador, outros bairros da Zona Oeste como Bangu, Realengo e Padre Miguel, isso com previsão já de começar a funcionar totalmente até setembro do ano que vem. Terceira fase, teria aí Grande Jacarapaguá, Barra da Tijuca, Recreio, parte das linhas da Zona Norte até abril de 2027, e aí depois teremos Guaratiba, Sepetiba e a fase final com a Zona Sul, Centro e também as linhas restantes da Zona Norte da cidade. A previsão é que tudo isso termine até agosto de 2028, com todas as linhas já com novos operadores. Nós conversamos, claro, com alguns passageiros que dependem do transporte público todos os dias, que falaram sobre a situação encontrada em alguns desses ônibus. Vamos ouvir. Quando a gente pega esse ônibus, tá sempre sem a cadeira, as portas abertas, os vidros abertos, às vezes embolhado, tem cadeira com xixi, tem um monte de sujeira nos ônibus, tudo arrebentado. Chove mais aqui dentro do que lá fora, é um absurdo. Passagem cara e o desconforto. Pego esse ônibus aqui há 40 anos e nunca teve uma melhora. Uma vergonha isso aqui, ó. Não tá nem chovendo, dentro do ônibus chovendo, molhando tudo, molhando as bolsas, documento, celular. Molhada aqui, ó, minha roupa toda molhada. Bom, a previsão é renovar toda a frota, um acréscimo de 25% no total de ônibus circulando. E um detalhe que é importante a gente reforçar, a gente teve recentemente a experiência do BRT, que foi encampado pela prefeitura. A prefeitura assumiu a operação por meio da Mob Rio, que é a empresa pública da prefeitura que está responsável pela administração do BRT. Não é isso que vai acontecer dessa vez. Vai ser tudo
investimento da iniciativa privada. Não teremos, por exemplo, a prefeitura assumindo linhas ou parte de linhas de ônibus durante essa transição. A secretária Maína Celidoni, secretária de Transportes, disse que vai ser tudo realmente assumido pela iniciativa privada por meio dessas novas licitações, sem previsão da prefeitura tomando conta de alguma linha. Muito bem, Dobal. Essas são as informações, Rodolfo, que têm a ver e impactam diretamente o passageiro. Vamos falar um pouco sobre gestão e entender o contexto dessa história. O que a gente tem hoje é a chamada prestação integral dos serviços. A prefeitura está propondo agora a chamada prestação cessionada. O que é a integral? O empresário de ônibus, ele tem a bilhetagem eletrônica, a provisão de frota, a operação do sistema, inclusive a operação de terminais, estações e garagens. Agora não, agora a prefeitura está cessionando essa prestação de serviços e na prática tira de uma maneira muito forte o poder dos empresários. Então, olha, você vai fazer a prestação de acordo com a minha modelagem de negócio, de acordo com a minha provisão de frota. Eu quero tantos ônibus aqui nessa linha, tantos ônibus naquela outra. Isso sai do colo do empresário, vai para o colo do gestor público. Isso tira poder, naturalmente, dos grandes consórcios e transfere esse poder para a Prefeitura do Rio. É completamente diferente daquilo que foi a encampação do BRT. Aquilo estava caindo aos pedaços, a prefeitura tomou para si, criou uma empresa pública que administra o sistema. Não é isso, mas muda bastante o modelo de gestão. Eu falei agora de manhã com alguns especialistas para entender essas mudanças do modelo de gestão e o impacto disso a longo prazo. Primeira crítica: a prefeitura ela vai ter que ter muita bala na agulha para suportar esse tipo de nova gestão, porque parte dos investimentos vem do setor privado e parte dos investimentos vem do setor público, tal qual aconteceu no BRT. E outra crítica que não vem de agora... Peraí, Dônula, peraí. O Dobal acabou de falar que não tem isso, que é dinheiro só do privado. Não entendi essa parte aí. Eu te falo, é o seguinte, debaixo do guarda-chuva da SMTR, que é a Secretaria Municipal de Transportes, você tem aqui, de um lado, o BRT e do outro, o chamado Não, tudo bem. O BRT continua com a prefeitura, é isso que você está falando? Continua. Você tem assim, imagina nesse guarda-chuva duas pontas. Você tem aqui sistema BRT, continua como tá, não tá mexendo nisso agora. E você tem o sistema SPPO, que é o Sistema de Transportes por Ônibus. Ali você tem infraestrutura, terminais, construção, melhorias, operação. Parte disso continua pelo setor privado, mas ali também vai ter investimento público. Então, a primeira crítica que se faz é como manter esses investimentos, a melhoria inclusive de frota. O Dobal falou que parte da frota, a renovação dela não vai ser feita por dinheiro da prefeitura. O que alguns especialistas dizem é o seguinte: parte vai ser sim. A prefeitura vai ter que investir na melhoria de frota. Então, há que se dissecar exatamente onde esses investimentos serão feitos pela prefeitura, pelo poder público e quanto isso vai custar no longo prazo. Essa é a primeira crítica. A segunda, que tem a ver com a bilhetagem eletrônica, é que é, de novo, uma lógica municipal e não é uma lógica de integração intermunicipal. Por quê? A gente não conversa só Rio com Rio. Rio conversa com toda a região metropolitana. Parte da população que usa o transporte público é aquela que vem para a cidade do Rio trabalhar e volta para os municípios da região metropolitana, como por exemplo da Baixada, Niterói, São Gonçalo. Como é que funciona isso em outros países? Eu fui entender para ver a lógica em outros países. Você tem câmaras setoriais que reúnem prefeituras, estado e em alguns países a própria União. Então a gestão municipal, a gestão de transportes, ela é feita de uma maneira integrada, porque é integrado o sistema que ele funciona. São críticas feitas, a primeira, sobre o gasto disso no decorrer no longo prazo e como isso vai conversar com um sistema que funciona de uma maneira integrada. O ônibus, ele não é só da prefeitura, ele sai do Rio, ele vai para outros municípios. Como é que isso vai conversar de uma maneira integrada, como por exemplo hoje a bilhetagem eletrônica proposta pelo JAE não conversa.
O tema mobilidade é uma cachaça, é adorável, é apaixonante estudar. É interessante entender o que está acontecendo. Mas há que se observar esses 2 pontos. Bom, só para colocar aqui alguns pontos bem rapidamente, que o Dom já comentou aí diversas questões relacionadas a isso, né? Começa então pela Zona Oeste, por Campo Grande, Bangu, vão começar por talvez o osso mais duro, porque é uma área não só hoje de problemas muito graves, mas também de um domínio de território muito grande, onde a milícia cobra e coloca suas vans, muitas vezes irregulares, enfim. É uma situação e uma área muito complexa e difícil, depois vai avançar para outras áreas da cidade. Agora, a gente tem que imaginar que quando a gente fala, por exemplo, do metrô, ontem a gente falou, do trem, a gente está falando juntando 2 transportes de massa, a gente está falando de algo como 900 mil pessoas, 1 milhão de pessoas por dia. Vocês têm uma ideia, queridos ouvintes, de quantas pessoas são transportadas pelos ônibus no município, tá? Eu não estou falando do estado do Rio. Quantas pessoas são transportadas, cariocas, ou até fluminenses, porque fazem integração com os ônibus municipais todos os dias no Rio? Quase 3 milhões de pessoas. 3 vezes o que a gente está falando do transporte de massa. Só que como a gente aqui, ao longo das últimas décadas, não investiu no transporte de massa, ou não olhou com prioridade, não estimulou para um crescimento dele maior e até uma qualidade também maior no sentido de atrair mais pessoas, Opa. A gente perdeu o contato agora voltou. Minha vinda Agora voltou? Voltou. Então, só voltando, enquanto o nosso transporte chamado de massa, ele transporta no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, algo como 1 milhão de pessoas, juntando aquaviário, metroviário e os trens urbanos, o transporte coletivo, frente ao que se priorizou nas últimas décadas, o transporte coletivo só na cidade do Rio, sem falar estado, transporta quase 3 milhões de pessoas. Olha quantos são impactados por isso. Olha quantos todos os dias sofrem muitas vezes com falta de linha, falta de manutenção. Então, é prioritário. Agora, eu acho muito difícil, porque quando a pessoa ouve essa informação, fala, pô, que maravilha, peraí. Então vai mudar o contrato, aqui na Zona Oeste vai ter 25% a mais de ônibus, os ônibus todos que não têm ar-condicionado vão ser jogados fora, e a partir do ano que vem a vida começa a melhorar em Campo Grande e em Santa Cruz no primeiro semestre. Opa, que maravilha! Então o que vai acontecer se eram 4 lotes e agora vai para 31? Novas empresas do mundo vão vir para cá? Esquece. Não vem. Não tem estrutura, não tem garagem. A chance das mesmas empresas se dividindo de uma maneira diferente, consórcio ou não, estarem e continuarem à frente desses lotes é enorme. Eu não estou dizendo que não tenha que ser. Eu só estou dizendo o seguinte, pra gente não ficar com a impressão de que, opa, agora trocou e vai vir um operador de não sei da onde, vai virar mil maravilhas. Ponto número 1. Ponto número 2. Esse contrato, que é até 2028, por que tá todo mundo topando antecipar para agora a relicitação? Por que as empresas estão topando diminuir seu tempo de contrato? Por que as empresas, a prefeitura, o Ministério Público, tá todo mundo topando? Porque as próprias empresas estarão certamente nas próximas licitações. Você já viu alguém topar? Eu tenho um contrato até 2028. Você diz que você vai romper ou vai relicitar 3 anos antes. E eu aceito numa boa? Você acha? Tá, porque é o seguinte, olha, eu tenho mais 3 anos de contrato. Como você quer que eu bote ônibus novo, 0, com ar-condicionado? Então vamos fazer o seguinte, você antecipa a relicitação, eu topo, mas aí você bota aí um contrato de 20, 25 anos, eu vou participar e a chance de, eu digo as empresas que estão aí, participarem e ganharem é muito, mas muito grande, não sei se todos, mas a absoluta maioria, e aí eu vou ter 20, 25 anos para comprar ônibus novo para poder pagar isso. Como um business plan de longo prazo. Beleza, então eu topo, senta na mesa e a gente ia discutir meu contrato que eu teria mais 3 anos. É claro que é isso. Enfim, vamos acompanhar toda essa situação envolvendo os ônibus municipais do Rio de Janeiro. Ô Dobal, pergunta bem rápida e simples. A prefeitura disse alguma coisa sobre o BRT? Ela continuará à frente do BRT? Ou ela... Porque já foi discutido isso, já se deu prazo também, não aconteceu, de que iria licitar para entregar para empresas de ônibus e deixar ela de ser a operadora. Alguma palavra sobre isso? Pois é, nessa entrevista coletiva não, mas numa outra entrevista coletiva recente que eu participei
com a presença do prefeito Eduardo Paes, inclusive na ocasião do aniversário da Conlurb, ele falou que tem o objetivo de transformar a Mob Rio numa espécie de Conlurb, ou seja, uma empresa que seria um exemplo de serviço público de qualidade, dando a entender que cogita aí a possibilidade de não entregar o sistema do BRT para a iniciativa privada de volta. Olha aí. Vamos ver. Obrigado, Dobal. Um abraço para você. Calma, outra pergunta rápida, Dobal, em relação ao Jaé, o que foi dito na coletiva? Bom, o prazo era agora, né, o Dobal? O prazo é agora de julho. Estão mantendo julho? Exato. Pois é, essa é a novidade. Secretária Municipal de Transportes, Maína Celidônio, foi questionada sobre o assunto e o que ela respondeu é que novas datas devem ser anunciadas em breve. A gente lembra que o último prazo anunciado pela Prefeitura era 1º de julho para a operação exclusiva do Jaé nos sistemas de transporte municipais. O que ela disse é que ainda estão em negociação, estão em tratativas com o governo do estado para fechar o convênio, para de fato haver a integração entre o Jaé e o RioCard. Essa é uma questão que está atrasando um pouco essa transição. Ela disse que a expectativa é que no dia 1º de julho comece sim uma etapa da transição, mas que provavelmente novas datas devem ser anunciadas, deve ter uma transição faseada, segundo ela, com um público determinado, já começando no dia 1º de julho, outro público começando em outra data. A gente lembra que, inclusive, nessa semana a gente teve o consórcio CDB Digital recebendo uma multa de R$155 mil, porque não cumpriu etapas do contrato. Então, essa é uma história que ainda vai render muito assunto ainda, Rodolfo, Dona e Ágata. Mas muito, a gente já tinha antecipado. Bom, não é de agora que a gente sabe que essa conta não ia fechar. No começo do ano, quando se estabeleceu o 1º de julho, a gente disse aqui, Rodolfo, não vai dar tempo. Obrigado. A gente está tentando, inclusive, levantar qual é o índice de adesão. No começo do ano era de 3%, 3%. É interessante a gente saber quantas pessoas já conseguiram. Tem muita gente com dificuldade para conseguir o novo cartão. E de novo, Rodolfo, quando a gente fala de transporte, não dá para pensar na cidade como um ente isolado de um todo. É a cidade conversando com os outros municípios. É a prefeitura com o estado. São as prefeituras discutindo isso num pensar maior. E a bilhetagem eletrônica, ela isola o estado dos demais municípios, por isso essa confusão que está acontecendo. É isso, sobre o Jaé. Lá atrás. Nossa senhora, caraca, pelo amor de Deus, prefeitura vai dar o 10º prazo do Jaé, eu acho, hein? Nossa, vai pedir 3 vezes musiquinha no Fantástico, hein? Tá chegando no 9ª vez já, pelo amor de Deus. Já vamos pra segunda música já. Já pedimos uma, já vamos pra segunda. Secretária vai poder pedir, hein? Mais uma vez. Aliás, a propósito dos ônibus, só parabenizar, porque a gente vinha falando muito, cobrando muito, estamos no Maio Amarelo sobre acidente de trânsito, a gente tem falado sobre acidentes de motos, toda hora tem um acidente de moto, mortes e mais mortes, e passamos a fazer uma campanha aqui na rádio sobre esse assunto, inclusive realizando fórum com o INTO, devido ao aumento do número de acidentes e cirurgias por lá. E a gente falou de ônibus municipais. A CEMOV, que representa 174 empresas no estado, lançou uma campanha, O Preço da Pressa, para chamar a atenção para o crescente número de vítimas nesse tipo de transporte, ou seja, motos, responsáveis por 77% das ocorrências dos bombeiros no ano passado. Entre os operadores de ônibus, segundo eles, a sensação não é diferente. As motos já representam até 50% das colisões registradas na região metropolitana do Rio de Janeiro. E aí eles reforçam aqui as informações de que realmente também com eles os acidentes têm acontecido cada vez mais. E estão dizendo que agora vão passar a fazer uma campanha dentro dos ônibus, nos pontos coletivos aí, para chamar a atenção das pessoas, com o objetivo de levar informação, transporte por ônibus, além de mais seguro conta com veículos capacitados, mas a questão é que eles vão realmente levar a informação e tentar ajudar com campanha sendo veiculada aí de conteúdo, ressaltando cuidados no trânsito. Rodolfo, só mais uma informação sobre ônibus, eu chequei agora com o Dobal aqui, sobre renovação de frota e o chamado layout do novo ônibus básico. Tem ar-condicionado, sistema de trava nas portas, padrão BRT, motor traseiro e direção hidráulica, nada que impacte o passageiro, mas aqui nova pintura, painéis de LED, um piso baixo, uma capacidade para 70 passageiros e rampa de acessibilidade, o que não se tem.
e se prevê uma renovação de toda a frota com um acréscimo previsto de 25%. Segundo o Dobal acabou de checar, esse investimento, particularmente, esse investimento é do segmento privado.